A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana de Jesus, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Que Jesus nos abençoe e que as reflexões de hoje nos sejam esclarecedoras e que possam tocar o nosso coração. Hoje falaremos um pouquinho sobre Jesus e a doutrina espírita. Quando Jesus esteve entre nós, pregou, ensinou, operou milagres, ressuscitou mortos, foi julgado, condenado e crucificado. Nunca escreveu nenhuma palavra, nunca pintou ou construiu nada. Seu legado foram suas ideias. E se hoje contamos mais de 2000 anos do seu nascimento e continuamos a respeitá-lo, é porque sentimos que essas ideias eram importantes, que tinha algo mais ali além de palavras. E lutamos para compreendê-las até hoje, porém, nós que temos o Espiritismo como consolador prometido, que nos foi enviado para exatamente auxiliar na compreensão e prática das ideias de Jesus, veio nos mostrar que essa doutrina maravilhosa é a síntese do seu evangelho, conforme veremos mais à frente. Hoje estudaremos um pouquinho sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos, suas virtudes, tudo isso baseado nas palavras do evangelho e as semelhanças dos seus ensinamentos com a doutrina espírita, ditada pelos Espíritos de Luz. Este estudo é baseado no livro Além das Estrelas, de Sergito de Souza Cavalcante. Reescrevendo um pouquinho de sua história, lembraríamos que Jesus nasceu num mundo de paz. Não aquela paz que a gente aspira, mas aquela paz romana, pois à época toda a Palestina se encontrava sob o domínio do Império Romano e a simples presença de legiões de soldados de Roma desencorajava quaisquer revoltas no Império. Otávio Augusto era o imperador e Herodes o governador da Judéia, onde se encontrava a cidade de Belém. Jesus e Maria viviam em Nazaré, na Galileia. Os evangelhos narram que às vésperas do nascimento de Jesus, o governador ordenou que se fizesse o recenseamento que era feito de 14 em 14 anos na Palestina. Como José era natural de Belém, deveria viajar até lá para cumprir a lei. Daí porque o nascimento de Jesus se dera em Belém. Lembrando então, gente, a importância deste nascimento, ela é tão grande, mas tão grande, que o mundo cristão divide a sua história entre antes e depois do nascimento do Cristo. Contado no Evangelho de Mateus, o nascimento de Belém cumpre uma profecia já do Antigo Testamento, mencionado lá em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel. Só a título de curiosidade, Belém Efrata quer dizer terra frutífera em aramaico. E continuando com as profecias, José, pai de Jesus, em sonho, recebe a visita de um espírito do Senhor dizendo: José, Maria, sua esposa, lhe dará um filho, e o chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, e embora se tratasse de um nome muito comum naquele tempo, ele era muito significativo, porque como no sonho de José, Jesus significava salvar o povo dos seus pecados. E por que também chamamos Jesus de Cristo? A palavra Christos é derivada do grego, que equivale ao Messias hebraico. Significa que aquele que veio para anunciar a boa nova. Assim anunciado pelos profetas, Jesus nasce da Virgem Maria em Belém de Judá, numa estrebaria nas cercanias da cidade. Tem como primeiro leito a manjedoura, símbolo da missão daquele que viera para alimento das almas. Jesus, então, veio para nos alimentar o nosso espírito com o alimento que nos leva à evolução e ao progresso, tais como a vivência das suas virtudes tão necessárias ao nosso crescimento interior, tais como amor, bondade, compaixão, caridade, tolerância, benevolência
e tantas outras que ele nos mostrou ao longo de sua caminhada. Todas essas virtudes ratificadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Se quero ter uma vida plena após o desencarne, tomemos como base a vivência das virtudes, em especial a caridade. E continuando sobre a vida de Jesus, antes do seu ministério nos evangelhos, é quase inexistente as referências sobre a infância e adolescência. Nos escritos apócrifos, sem autenticidade, nós encontramos algumas passagens curiosas de Jesus menino, e alegam que Jesus teria superpoderes, tamanha a grande mediunidade que Jesus possuía. Nestes textos, nós encontramos vários fatos feitos de Jesus na infância e na adolescência. Entretanto, nos evangelhos canônicos, nada há quase de relevante, narrado com exceção do episódio do templo em Jerusalém, quando na festa da Páscoa, Jesus se pôs a ensinar aos doutores da lei com apenas 12 anos. Pequeno relato sobre a visita dos 3 reis magos e a perseguição de Herodes, então governador da Judéia, obrigando a família de Jesus a refugiar-se no Egito. E finalmente, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, encontramos uma vaga referência sobre esse período da vida de Jesus, quando ele diz: "E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens." Não há dúvidas de que Jesus foi criado e passou praticamente toda a sua vida antes de suas pregações em Nazaré. E Jesus, como judeu, cresceu dentro de um regime religioso monoteísta, isto é, adorando um único Deus. Também é certo que tenha frequentado a escola para aprender a ler e a escrever, como era comum para o menino judeu daquele tempo. Sabe-se que entre os séculos I a.C. e I depois de Cristo, a alfabetização foi amplamente difundida por toda a Palestina. Nesta época, as crianças entre 5 e 7 anos eram enviadas às sinagogas para aprender a ler os livros sagrados. Como na vida adulta de Jesus, ele pregou e participou de debates profundos sobre os livros sagrados, é perfeitamente plausível que ele tenha recebido uma educação culta, mesmo sendo filho de um carpinteiro. E é como carpinteiro que ele é conhecido pelos cristãos de todo o mundo. Então, vindo agora para a sua vida adulta, vamos falar sobre o mais importante que Jesus nos deixou, que foi sobre a sua moral e a relevância dessa moral e a semelhança dessa moral com a doutrina espírita. Para o Espiritismo, Jesus é o protótipo moral do homem, o espírito mais perfeito que reencarnou na Terra e, portanto, o guia e modelo da humanidade, conforme nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, desde cedo, observou com a sabedoria que lhe era peculiar que a religião não mudava as pessoas, porque essas não se esforçavam para seguir-lhe os preceitos morais. Muito pelo contrário, frequentemente seus líderes e os religiosos não se comportavam como pregavam. Por isso que Jesus muitas vezes mostrou-se indignados com os fariseus, que sabiam, não eram cultos, sabiam como fazer de acordo com as leis e não faziam. Jesus era judeu, mas sua concepção de religião era outra. Ele preferia valorizar a conduta humana e não as fórmulas consagradas ao culto e adoração. Seu princípio máximo foi o amor ao próximo e a prática do bem, e não os rituais cerimoniosos como dos fariseus e judeus. Para Jesus, Deus deveria ser adorado em espírito e verdade. Por isso que ele combateu tão ferozmente os fariseus, tomando-os por modelos de falsidade. Em contrapartida, elevou aqueles que eram rebaixados e desprezados como os samaritanos, defendeu a meretriz, compreendeu a mulher adúltera e preferiu os pobres e os sofredores. Combateu todos os preconceitos ou falso poder. Na escola de Jesus, o que valia eram os sentimentos e os atos das pessoas. Por isso, o samaritano da parábola é o modelo do homem bom, caridoso, que socorreu o homem ferido sem saber seu nome, origem ou religião. Diferente dos religiosos que fugiram ao seu compromisso moral de caridade, pensando somente nas aparências. Essa é a visão que o Espiritismo tem de Jesus, e esta é a interpretação que dá a sua missão na Terra, mostrar ao homem que a caridade é o caminho da felicidade.
Com base nesses ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita proclama a ação no lugar da adoração exterior, a conduta elevada no lugar da mera aparência. Fazer é o necessário e não o parecer fazer. Assim, o ensino moral de Jesus, ele não é discutível, pois ele está mesmo acima da moral dos homens. O Espiritismo, através do estudo do Evangelho, vem fortalecer os ensinamentos de Jesus. Quando Kardec iniciou a codificação da doutrina, ele sabia que uma parte dela seria baseada em conceitos morais, pois havia sido avisado disso. Mas que moral seria essa? Uma nova? Não uma nova moral. A moral espírita é a moral do Evangelho de Jesus. Não era preciso nenhuma outra. Quando Kardec pergunta qual o modelo maior de moral a ser seguido, a resposta é simples, direta e curta: Jesus. Assim, nada mais nos resta do que tentar entender o que Jesus nos disse. Agora, à luz da explicação da doutrina e aplicar, trazer para a nossa vida, pois devemos lembrar sempre que é no progresso moral que residem as maiores conquistas da alma do homem. E essas conquistas só serão obtidas pela prática dessa moral de Jesus. E quando a gente vai falando das semelhanças do estudo, a tradição do nosso povo faz com que religiosos, de uma maneira geral, entendam que Deus e Jesus não sejam a mesma pessoa, mas a doutrina espírita afirma categoricamente que são pessoas distintas. Jesus é um espírito puríssimo, mas nosso irmão, pois passou também pela fieira do progresso até alcançar sua estupenda evolução. Se nós folhearmos o Evangelho, nós vamos verificar que as próprias palavras do Cristo fazem luz sobre o assunto, deixando para nós espíritas a convicção de que Jesus é um e Deus é outro. Algumas citações do Evangelho confirmam esse entendimento. Lá em João 14, 24, está escrito: a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Também em João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E assim, várias e inúmeras passagens evangélicas nos comprovam que Jesus é o Filho de Deus, E Pai, e Deus é o nosso Pai maior. E só para concluir a veracidade de tais afirmativas, sabemos que Jesus, ao expirar na cruz, disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Dentro da doutrina espírita, diante das revelações de Kardec, nós podemos facilmente verificar as semelhanças entre os ensinamentos do Cristo no seu Evangelho e as revelações dos Espíritos. Na página recebida por Chico Xavier, transcrita no Reformador em abril de 1957, vem nos mostrando várias semelhanças. Vamos citar algumas. Ante a revelação divina, Jesus nos diz: eu não vim destruir a lei. Sobre o mesmo assunto, diz Kardec, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Falando sobre a grandeza da vida, exclama Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. E a doutrina nos diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Exaltando a lei do amor que rege o destino de todas as criaturas, Jesus nos adverte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Kardec, sobre o mesmo assunto, proclama: fora da caridade não há salvação. Jesus, falando da necessidade do progresso para o conhecimento e para a virtude, ele nos recomenda: não oculteis a candeia sobre o alqueire. E Kardec acrescenta: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Chamando a todos para a necessidade do esforço próprio, sentencia Jesus: buscai e achareis. E Kardec também complementa: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E Allan Kardec, enaltecendo a necessidade do trabalho, nos diz: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho corpóreo, seus membros ter-se-iam atrofiado. E Jesus ratifica: meu Pai trabalha e até hoje eu trabalho também. Isso significa que o trabalho, aliado ao estudo sério, é que faz a evolução do homem. E enaltecendo o valor da responsabilidade, Jesus nos disse: muito se pedirá a quem muito recebeu. E Kardec conclui:
Aos espíritas muito será pedido, porque muito hão recebido. Estou falando da filosofia da evolução através das existências numerosas que nos aperfeiçoam o ser. Na reencarnação necessária, esclarece Jesus novamente. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Allan Kardec diz: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Diante de tamanha identificação da doutrina de Kardec, o apóstolo da codificação, com os ensinamentos do Cristo, é que nos foi dada uma missão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Está lá na questão 627. Olhem só, gente, a nossa responsabilidade. Jesus esteve conosco com a missão e com poderes especiais que lhe foram dados pelo Pai. Os evangelhos também trazem várias citações que comprovam essa missão e esses poderes e simplesmente falam das virtudes de Jesus. Jesus se declara o Messias, Jesus se diz mestre, Jesus veio chamar os pecadores, Jesus veio para servir e não para ser servido. Está lá em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus nos ensinou muito, mas não nos ensinou tudo. Está lá em João 16, 12, tenho ainda muito a vos ensinar, mas vós não podeis suportar agora. Quer dizer, depende do estágio evolutivo de cada um de nós. Em João 14, 6, nenhum espírito da terra chegaria ao Pai sem se renovar. Disse-nos Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Essas duas últimas frases de Jesus são a confirmação da necessidade de nossa evolução através das reencarnações, para que possamos realmente, através do estudo contínuo, aprender em sua plenitude os seus ensinamentos. Mostra-nos também a sabedoria de que o nosso aprendizado só se dará de acordo com a escala evolutiva de cada um de nós. Jesus, como todos nós sabemos, foi o homem mais virtuoso que passou pela terra, iniciando seu ministério público aos 30 anos nas bodas de Canaã. Durante os 3 anos seguintes, cada instante de sua vida foi uma doação constante a todos os que cruzaram seu caminho, ensinando, curando os enfermos e anunciando o reino de Deus. Preso e vilipendiado pela ignorância dos homens, parte Jesus pelos braços da cruz, suplicando a Deus o perdão para os seus algozes, virtude maior de amor ao próximo. Pela ressurreição, retorna ao convívio dos discípulos, legando à humanidade a mensagem maior da imortalidade do Espírito. E Jesus, gente, teve todas as virtudes que Ele quer que nós persigamos também. Jesus é bom, Jesus era tolerante, Jesus era humilde, Jesus era encorajador. Ele ensinou lá em Mateus 18, 20, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Jesus era modesto. Ele disse: o Pai que permanece em mim é que faz as obras. Está lá em João 14, 10. Asseverou-nos mais que em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Está lá em João 14, 12. Jesus era sábio, Jesus era progressista. Jesus disse que rogaria ao Pai e Ele mandaria outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. Por ser Jesus modelo de bondade, tolerância, amizade, justiça, humildade e modéstia, é que devemos segui-lo como nosso guia e modelo, pois ele reúne em si tudo que o homem pode aspirar para sua evolução moral e espiritual, como nos recomenda a doutrina espírita. Concluindo, o legado de Jesus e o Espiritismo é uma coisa só. O primeiro veio trazer a base moral dos homens. O segundo veio explicar como usar essa moral para se aprimorar e ser melhor. Temos muito para aprender, pois ainda hoje discutimos essa moral, estudamos sobre essa moral, tentando entendê-la e como trazê-la para a nossa vida, para vivenciá-la. No fundo, devemos ter sempre em mente o exemplo de vida de Jesus, que não apenas falava, mas fazia, mostrava, ensinava. O caminho que a doutrina espírita nos recomenda, assim como o Evangelho de Jesus,
é que procuremos seguir os seus passos, tornando-os mais cristãos, tornando-nos mais amigos, mais tolerantes e que saibamos, sobretudo, vivenciar o maior dos mandamentos que Ele nos deixou: amar a todos como Ele nos amou. Que assim seja. Esse estudo foi baseado no livro Além das Estrelas, de Sergito de Souza Cavalcante, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.